Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você hoje. Estamos com mais uma live do livro de Gálatas e nós gostaríamos de gastar um tempinho maior nesse trecho que nós chegamos na nossa live de ontem, de antes de ontem, de Gálatas capítulo 3, no verso 13, que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, a palavra de Deus diz com toda clareza, não tem como você interpretar esse versículo aqui com outro sentido, ou dizer que tem um equívoco, ou sei lá o quê. É claríssimo, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Você não tem mais que viver debaixo da maldição, e vou dizer também, não tem mais que viver debaixo de medo. Então você que nasceu de novo, você que foi redimido da maldição, você nem tem que lembrar mais de maldição, mas infelizmente muitos crentes ainda vivem assustados com problemas de mal olhado, preocupados com olhar invejoso, e muitos lançam mão de recursos supersticiosos, que um crente jamais deveria usar, tipo ferradura atrás da porta, alguns compram ali um raminho de arruda, comigo ninguém pode, ou sei lá mais o que, tudo isso com receios. Tem também aquele outro tipo de crente que está o tempo inteiro preocupado com maldições de antepassados, maldições hereditárias. Então eles dizem, eu até creio mesmo que não tem mais maldição, mas e as maldições que os meus pais, meus avós, meus bisavós, porque a Bíblia fala que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, e eles então vivem com esse outro medo. Esse é um medo muito comum, que muitos crentes são levados, infelizmente, não é? Por quê? Porque às vezes o que acontece? A resposta das pessoas para a maior parte dos problemas é essa: olha, tem um pecado na sua vida, você está sofrendo. Então, um crente, ele está enfrentando uma luta, aí ele vai procurar um aconselhamento, ele procura um pastor, um líder. E normalmente a orientação da pessoa tem pecado, tem algo oculto. É por isso que apareceu esse problema aí. Então a pessoa está lá com a pereba na perna dela e ela fala, só pode ser alguma coisa que eu fiz. E aí o pastor ou alguém diz, é isso. Mas aí ele vasculha, ele olha, ele se analisa e não descobre nada. Aí ele volta lá no líder, no pastor, e ele fala, não, isso deve ser então um problema na alma. Você precisa de cura da alma, tem uma doença. E aí então eles vão fazer regressão, e vão lá aplicar técnicas de psicoterapia nessa pessoa, mas a pereba continua lá, não sai. E ela fala, não é possível, pastor, deve ter alguma coisa. Aí finalmente o que ele diz? Não, isso aí é porque não foi você que fez, deve ter sido o seu avô. Você está pegando uma maldição pecados que ele cometeu. Será que ele não era feiticeiro? Será que ele não era um assassino? Será que ele não era um ladrão? E aí você fica pensando, puxa vida, eu estou aqui na minha casa tranquilo e agora uma praga por causa daquele velho lá de 4 gerações atrás me pega. Entende? Quer dizer, você não escapa da condenação. Se você for atrás, as pessoas vão te condenar. E a última condenação que existe, na verdade, é essa. Isso faz com que o crente ele viva com expectativa de juízo. Portanto, o crente não tem expectativa de bênção. Ele não fica pensando, vai ser cada dia melhor, o ano que vem vai ser melhor, eu vou desfrutar da bênção de Deus. Não, é o contrário, ele está o tempo inteiro com a expectativa de que a praga vai chegar, de que o juízo virá sobre ele. Veja que vida miserável. Vê lá se o Senhor Jesus morreu na cruz para vivermos dessa maneira. Então, a afirmação categórica de Paulo aos Gálatas é: Cristo já nos resgatou da maldição. Então hoje eu queria compartilhar com você 3 aspectos dessa maldição. Vou entrar em detalhes, essa maldição hereditária, a maldição que pessoas colocam sobre nós e a maldição da lei. Então, queria falar 3 aspectos da maldição e mostrar para você que todas elas já foram canceladas, eliminadas por causa da obra da cruz. Então a maldição foi totalmente removida. Entendeu? Para que você possa desfrutar agora da bênção de Abraão, a bênção da obra consumada. Ok, então o primeiro aspecto que eu quero compartilhar com você é que a maldição hoje,
ela não faz parte da sua vida. A maldição foi transformada em bênção. Eu queria usar com você a ilustração lá do Velho Testamento, lá no livro de Números. Conta a história de um homem, um certo profeta, que não era profeta de Deus, mas ele conhecia Deus, numa certa medida, chamado Balaão. Balaão. A Bíblia fala então que o povo de Israel, eles vinham saindo do Egito, você conhece a história, em direção a Canaã. E aí, já estava no final dos 40 anos. Eles tinham que passar pela terra de Moabe, ok? E o rei de Moabe, chamado Balaque, ficou com muito medo, porque Israel era muito grande, eram quase 3 milhões de pessoas andando no deserto. E de repente esse povo quer atravessar o meu país. E ele então ficou pensando, esse pessoal vai me destruir, eles vão acabar com o meu país, vão tomar para eles ou algo assim. E ele então pensou, não posso resisti-los. E ele conversou com seus generais, e eles disseram, olha, tem uma ideia para você, tem um certo profeta da Mesopotâmia, que quando ele amaldiçoa alguém, realmente é tiro e queda, a pessoa vai morrer, vai desaparecer. E Balaque falou, então vão atrás desse cara, porque é esse que eu preciso. Né? Vão lá e contratam ele. E esses caras então vão atrás de Balaão. E a princípio, Balaão diz para eles, olha, eu só vou se Deus permitir que eu vá. Mas Balaão era um profeta mercenário, diz a Bíblia. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 15, lá diz que o caminho de Balaão é o caminho daqueles que amam o prêmio da injustiça. Então Balaão era um profeta mercenário, profetizava por dinheiro, ok? Então a princípio Deus falou para ele, você não vai. Ok? Mas depois o Senhor permitiu que ele fosse, você conhece a história, no caminho, a mula empacou porque ela viu o anjo do Senhor, a mula viu o anjo do Senhor, o profeta não viu nada, é muito ruim quando mulas veem mais do que profetas, não é? E a Bíblia fala então que ele espanca a mula e Deus então, o anjo do Senhor, faz com que a mula fale com ele, que coisa impressionante, mas mesmo assim Deus deixa que ele vá, e ele foi então, mas Deus colocou a condição, você vai falar só o que eu te mandar falar, você vai falar só as palavras que eu colocar na sua boca. A Bíblia fala então que Balaão sobe em cima do Monte Pisga, e ele então está pronto agora para cumprir a encomenda. Qual foi a encomenda? Balaque falou para ele, eu quero que você amaldiçoe Israel. E prometeu dinheiro para isso. E ele sobe lá em cima, então, para fazer a encomenda, para amaldiçoar Israel. Só que Deus não permite, Deus não deixa. Em vez de maldição, Deus coloca bênção na boca dele. Vamos ver pelo menos 2 ou 3 textos. Números capítulo 23, verso 7. Essa é a primeira vez que ele vem para profetizar. Então diz a palavra de Deus. Então proferiu a sua palavra e disse, Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe dos montes do Oriente. Vem e amaldiçoa-me a Jacó, vem e denuncia a Israel. Agora, olha a colocação que ele faz. Veja, ele não era profeta de Deus, mas Deus disse que ia colocar na boca dele só o que era para ele falar. Então, nesses momentos em que ele se levanta para amaldiçoar, na verdade, ele está liberando palavra de Deus. Vê como a graça de Deus é grande para nós? Olha o que ele diz, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem Deus não denunciou? Olha, você conhece a história, se você não conhece, já ouviu falar do povo de Israel no deserto. Então, eles cometeram muitos erros, eles praticaram muita rebelião contra Deus. Mas mesmo assim, eles eram povo de Deus. Está me ouvindo? Você não é povo de Deus por causa do seu bom comportamento. Você é povo de Deus porque você creu e recebeu a justiça da fé, o dom da justiça. Está me ouvindo? Então, o seu comportamento não é a base do seu relacionamento com Deus. Está entendendo? Então, o povo de Israel tinha comportamentos errados, mas mesmo assim, Deus não permitiu que eles fossem amaldiçoados. Então, Balaão fala, como é que eu vou poder amaldiçoar a Israel, se Deus liberou bênção? Como é que eu vou liberar maldição para quem Deus abençoou? Gálatas diz isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ora, se Cristo já levou as maldições que deveríamos levar legalmente, baseado na lei de Deus, agora eu vou ter receio de uma palavra de alguém, o que alguém diz a meu respeito?
Então, a verdade não é o que as pessoas dizem, nem vê meu respeito. A verdade é aquilo que a palavra de Deus diz. Ok? Aí, uma segunda vez, ele então tenta amaldiçoar o povo. Números 23, no verso 18. Vamos ler do verso 18 até o 23. Diz assim: então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Bom, muita gente usa essa afirmação aqui para trazer condenação. Entende? Eles fazem questão de dizer que Deus não é homem para que minta. Se ele falou, eles falam isso para trazer juízo. Mas deveriam usar esse mesmo versículo para aplicar aqui em Gálatas 3:13. Se a Bíblia fala que o Senhor Jesus já levou a maldição, Deus não é homem para que minta. E o que está falando é verdade. Ok? Vamos continuar. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou. Não posso revogar. Que maravilha isso. Olha aqui, ele está dizendo, Deus já liberou a bênção. Se Deus já liberou a bênção, ninguém pode revogá-la mais. Como é que você pode anular ou cancelar algo que foi o próprio Deus que fez? Ok? Por isso que lá em Efésios 1:3 diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Você já é abençoado. Não é que você vai ser, você já é abençoado, ok? Deus já abençoou você em Cristo. Então essa bênção não pode mais ser revogada. Vamos continuar lendo. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. Uau, essa é uma afirmação realmente estonteante. Está escrito na Bíblia. Todos os erros, os pecados de Israel, está escrito. Mas olha o que o Senhor diz. Não viu iniquidade em Jacó. Então, merece uma consideração isso aqui. Não está escrito que não há iniquidade em Jacó. Está escrito que Deus não viu. Eu nunca disse que não há pecado em você. Estou apenas dizendo que Deus não vê. Por que Deus não vê? Porque você está coberto pelo sangue do Cordeiro. Ok? Então Deus não vê. Se Deus não vê, ele não pode julgar, não pode condenar. Quando Deus vê, ele tem que condenar, porque ele é justo. Mas aqui está dizendo que Deus não viu. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças dele são como as do boi selvagem. Aleluia. Pois contra Jacó não vale encantamento. Quem é Jacó? Jacó somos nós, a igreja hoje, amigo. O que é encantamento? É qualquer tipo de feitiçaria, macumbaria, encosto, maldição, praga, qualquer tipo de palavra negativa, palavra de morte, dê o nome que você quiser. Aqui está escrito, contra Jacó não vale encantamento. Isso deveria nos encher de segurança, para vivermos em paz. Essa é a mensagem do Evangelho. Ok? Gálatas 3:13. Cristo já nos resgatou da maldição. Se ele já nos livrou da maldição, contra nós não vale mais encantamento, nem adivinhação. Agora, se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus por eles? Que coisas extraordinárias Deus tem feito por eles? Você já é abençoado. Vamos reafirmar isso. Isso não pode ser revogado. Se isso era verdade no Velho Testamento, é muito mais verdade agora. Está me ouvindo? Uma vez que Deus falou que os seus pecados estão perdoados e você agora é justo, recebeu a justiça de Cristo, isso não pode mais ser revogado. Ah, pastor, mas eu creio que perde a salvação. Por favor, olha o que está escrito, não pode ser revogado. Então, tem gente que acredita que ele caiu muitas vezes, ele pecou demais, então agora Deus mudou com ele, Deus mudou a aliança com ele. Mas isso é mentira. Deus não é homem para que minta. Deus não muda. Deus pode disciplinar você, mas Deus nunca vai alterar a aliança feita na cruz. Nunca, está me ouvindo? Deus disciplina, Deus corrige, Deus trata, porque você é filho. Filhos são corrigidos, mas Deus também não corrige enviando pragas, enviando maldições. Não faz sentido. Se Cristo já levou a minha maldição, por que Deus agora, Deus Pai, iria enviar maldição na vida dos seus filhos? Isso é completamente incoerente. Não faz sentido.
Mas, infelizmente, muitos crentes vivem nessa fé. É uma fé errada, é uma fé equivocada, que produz todo tipo de problema interior, emocional, existencial na vida do crente. Ok? Confie na fidelidade do Senhor. Ok? A gente ouve todo tipo de coisa, né? Esses dias eu estava ouvindo alguém dizendo, se Deus não julgar a igreja nessa geração, ele terá que se desculpar com os moradores de Sodoma e Gomorra. Eu já ouvi isso? Quer dizer, olha, ele colocou a igreja como estando na mesma posição de Sodoma e Gomorra. Não está, não está. Está me ouvindo? É filho, Deus trata a sua casa diferente, os filhos têm tratamento diferente, filhos são disciplinados, filhos não são condenados, filhos não são lançados fora com os ímpios, são filhos, ok? Então, às vezes as pessoas falam isso naquele tom profético, né, naquela postura tão espiritual, e as pessoas ficam então com medo. Mas a palavra do Senhor diz que uma vez que Ele abençoou, não pode mais ser revogado. A bênção de Deus não pode mais ser retirada, revertida. Ok? A única coisa que pode impedir a bênção de Deus na sua vida hoje é você não crer. Se você não crê, você está chamando Deus de mentiroso, então a palavra não se cumpre. Mas se você tem a fé simples de dizer amém, Cristo me resgatou da maldição, amém, eu creio. O Senhor já decidiu abençoar você. Toda língua, olha, vamos ler isso lá em Isaías 54:17, eu gosto desse versículo, diz que toda arma forjada contra ti não prosperará, está me ouvindo? Tudo aquilo que armarem contra você, não está dizendo que não vão armar, tem gente sim invejosa, maligna, demoníaca, tem instrumentos do diabo, o diabo vai armar ciladas contra você? Vai, mas não vão prosperar. Essas ciladas não vão prosperar. Toda língua que ousar contra ti em juízo. O que a língua ousa em juízo? É a língua que se levanta para te condenar. Qual a promessa de Deus? Você é que vai condená-la. Então, qual língua que se levanta contra nós? É do diabo. O diabo é o acusador dos irmãos. Então, ele se levanta para nos acusar. Mas o Senhor disse que essa é a herança dos servos do Senhor. E o seu direito que de mim procede. Nós é que vamos, na verdade, condenar toda palavra e obra do diabo. Amém, querido? Porque maldição, presta atenção, a palavra bênção no Novo Testamento normalmente é eulogia. Eulogia. Quando eu falo essa palavra eulogia, o que vem na sua mente? Uma palavra em português? Elogio. Exatamente, é de onde vem a nossa palavrinha em português, elogio. Então, eulogia é bênção, significa falar positivamente, falar coisas boas, falar bem. Então, você pode falar bem e abençoar a si mesmo, seu corpo, seu trabalho, sua casa, você pode falar bem, ok? De si e dos outros, isso é abençoar. Por outro lado, a palavra amaldiçoar no Novo Testamento é catara. Catara. Mas catara não significa necessariamente dizer eu te amaldiçoo. Catara significa falar de forma negativa. Então, é possível liberar maldição sem usar a palavra maldição. O Senhor Jesus amaldiçoou a figueira, lembra disso? Mas ele não disse, eu te amaldiçoo, figueira. Não, ele falou, nunca mais nasça fruto de ti. Entendeu? Ele não usou a palavra maldição. Então, é muito importante que você entenda que línguas, como diz Isaías, línguas se levantam contra nós. Línguas ousam falar de maneira maligna contra nós. Mas qual que é a herança e o direito que o Senhor dá para nós, os seus filhos? É que em vez deles nos condenar, nós é que a condenamos. Não é? Essa afirmação do texto, lá no verso 21, volta lá, esse versículo é poderoso, Números 23, 21. O texto diz, não viu iniquidade em Jacó. Como eu te disse, essa afirmação é espantosa, foi feita no Velho Testamento, mas vale para nós hoje. Lembra, quando eu falei para você que da Nova Aliança, qual é a última cláusula da Nova Aliança? Porque para com seus pecados usarei de misericórdia e com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Entendeu? Então, Deus não diz que não tem pecado em nós. Ele diz apenas que ele não se lembra. Ele não vê.
Nunca pense que não há pecado em você, nunca pense que você é impecável, mas você deve sempre declarar ousadamente: Deus não vê iniquidade em mim. Deus não vê não é porque eu não as tenho, Deus não vê não é porque eu não caio, não peco, não. Deus não vê porque eu estou coberto pelo sangue. Quando Ele olha para você, Ele vê Cristo, Ele não vê o pecado. Você está vestido das suas vestes de justiça. E é assim que devemos ver também os nossos irmãos. Não devemos liberar palavra de condenação sobre irmãos, nem de juízo, ok? Devemos sempre liberar palavra de bênção, aleluia. E por último, na terceira vez, lá em Números 24, né, que Balaão vai tentar amaldiçoar a Israel, a Bíblia fala que acontece algo prodigioso. Números 24, verso 2 diz assim: levantando Balaão os olhos e vendo Israel, presta atenção, ele levantou os olhos e viu Israel. Quando ele viu Israel, veio sobre ele o Espírito de Deus. Isso é poderoso. Enquanto ele olhava, ele viu. Agora, o que ele estava vendo lá de cima? Preste atenção nisso. Ele estava em cima de uma montanha, para da montanha liberar a palavra de maldição. Deus não deixou, ok? E da terceira vez que ele subiu, na hora que ele olha o povo de Israel acampado, o que ele vê? O que ele vê ali? Ele vê o tabernáculo no meio, com a coluna da nuvem. Deus estava no meio do seu povo. Deus estava lá. Mesmo havendo pecado no meio do povo, Deus estava lá. E a Bíblia fala então que as tribos, elas ficavam acampadas numa ordem específica, ok? Então era 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste. Mas a tribo de Judá era muito maior do que as outras. Então um dos lados ficava mais longo. E significa então que a visão que ele teve lá de cima foi da cruz. Era a cruz que ele via. Então preste atenção no que eu vou dizer para você. Todas as vezes que você olha e no seu olhar você consegue ver a cruz, a obra consumada de Cristo Jesus, o Espírito de Deus virá sobre você. O Espírito de Deus se move sobre aquele que olha para a cruz. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, não quer dizer que Balaão se converteu ali. Ele não recebeu o Espírito de Deus no sentido que veio habitar nele. Foi apenas naquele momento, naquele instante, que o Espírito veio sobre ele. Amém? Então esse é o primeiro aspecto. Não há mais maldição sobre você, ninguém pode amaldiçoar você, ninguém pode ter autoridade para revogar a bênção de Deus na sua vida. Deus não vê iniquidade em Israel, em Jacó. Segunda coisa, a tal da maldição hereditária. Essa é uma pergunta que me fazem constantemente. Eu gostaria muito que você me ajudasse a divulgar essa resposta, porque é tanta gente que me pergunta. E é importante que você mande aí um torpedo, mande uma mensagem, faça de alguma maneira que as pessoas possam ouvir o que eu vou dizer para você. Esse ensino de maldição hereditária produz muito problema na vida do crente. Pastor, você crê ou não que existe maldição hereditária? Eu creio na vida do ímpio, na vida do crente não. Ok? Maldição hereditária, eu creio, existe no mundo, para aqueles que estão ainda longe de Cristo, mas não para o crente. O crente, o texto está escrito, Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Um dos aspectos da maldição da lei é que o Senhor visitava a iniquidade dos pais nos filhos dos filhos e os filhos dos filhos dos filhos, até a 4ª geração. Entendeu? Então, quando uma geração pecava, até a 4ª havia maldição os alcançava. Eu creio que o mundo vive assim, mas nós não. Por que nós não? Porque nós somos nova criação. 2 Coríntios 5,17, você deve saber de cor, diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. É nova criação, pertence a uma outra criação, não é mais desse mundo. As coisas velhas, as coisas desse mundo, as coisas da lei, já passaram. Essas coisas antigas aqui que passaram, certamente incluem as maldições hereditárias. Então, um crente que acredita em maldição hereditária, ele está o tempo inteiro esperando o mal. A expectativa dele de juízo é o tempo inteiro. Por quê? Porque ele nunca sabe que hora a maldição vai pegar ele. Ele nunca sabe quando o pecado dos avós, dos bisavós, vai alcançá-los. Então eles estão sempre na expectativa da colheita de pecados que outros cometeram. Nem foram eles mesmos. Vê que coisa horrorosa isso, né? Mas isso é muito comum. Lá em Jeremias 31, verso 29, mesmo lá no Velho Testamento, o Senhor já tinha falado algo a respeito disso. O Senhor disse: naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Naqueles dias, esses dias são hoje. É hoje.
ok? Hoje são esses dias a que se refere o texto. Cada um, porém, será morto pela sua própria iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Entendeu? Então tinha um ditado em Israel naqueles dias, né? As pessoas estavam reclamando isso, quer dizer, os pais cometem erros e os filhos pagam. Em outras palavras, os pais chupam uvas verdes e o dente dos filhos é que fica, sabe aquela sensação de coisa verde, né? De vinagre na boca, ok? Então, pastor, mas isso está na Bíblia. Lá em Êxodo 34, verso 7, mas eu acho que Êxodo 20 também fala, ok? Mas esse versículo eu acho que é mais claro. Diz assim: Deus que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até 3ª e 4ª geração. Está escrito na Bíblia. Mas preste atenção, não basta ser bíblico para você seguir. Pastor, eu não devo seguir tudo que está na Bíblia? Então, sim e não, ok? Existe o que nós chamamos de verdade atual. Lembra que eu falei para você? Tem velha aliança e nova aliança. Nós não estamos mais na velha aliança. Mas pastor, é palavra de Deus? Sim, é palavra de Deus. Vamos tirar da Bíblia? Não, é palavra de Deus. Elas ainda servem para nos edificar e instruir? Com certeza, é palavra de Deus. Mas elas devem ser tomadas hoje usando a lente da nova aliança. Você deve ler a velha aliança usando a chave que é Cristo. Sem Cristo, você não deve ler a velha aliança. Entendeu? Só deve ler colocando Cristo. Então você fala, ai pastor, eu estou lendo esse versículo aqui, como é que eu coloco Cristo aqui? Você coloca Cristo, você fala, bom, Cristo veio, Cristo morreu na cruz e ele levou as minhas maldições. Isso afetou isso aqui? Afetou esse versículo? Com certeza. Se Cristo já levou as minhas maldições, por que que os filhos e os filhos dos filhos têm que sofrer? Entendeu? Então, não existe mais essa maldição sobre você. Pastor, essa era a condição na velha aliança? Era. Era assim que funcionava na velha aliança, mas agora nós estamos na nova aliança. Não viva a sua vida com base na velha. Nossos pecados, está me ouvindo? O pecado dos nossos pais, o pecado dos pais dos nossos pais, todos eles foram cravados na cruz. Pastor, você está dizendo que todo mundo é salvo? Não, não estou dizendo isso. Ok? Isso é universalismo, é uma doutrina herética. Não estou dizendo que todo mundo está automaticamente salvo. Estou apenas dizendo que há perdão disponível para todos agora. Qualquer um. Qualquer um que vier, que aceitar, ok, a obra da cruz, os seus pecados foram cancelados. Deus não vai se lembrar mais. Deus não vai nos tratar mais com base no nosso pecado. Ele nos trata agora com base na obra de Cristo. Ok? Hebreus 8:12. Eu falei, vamos ler. Né? A última cláusula da nova aliança. Porque para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Pois nós lemos agora que Deus se lembra e visita a iniquidade dos pais, nos filhos dos filhos e até 3ª e 4ª geração. Era assim no Velho Testamento. Na velha aliança, Deus se lembrava. Na nova aliança, Deus jamais se lembra. Se Deus não se lembra, como é que ele pode lançar maldição sobre a sua vida? Está entendendo o que eu estou dizendo? No Velho Testamento, ele não podia esquecer o pecado. Por isso, ele tinha que punir o pecado nos filhos dos filhos. Mas agora, no Novo Testamento, não há mais condenação. O problema é que muitos crentes vivem hoje, no tempo da nova aliança, com a mentalidade da velha aliança. Por isso vivem com expectativa de condenação, com medo do juízo, com medo da maldição. Por quê? Porque os seus pecados estão ali. Mas mais ainda, os pecados dos antepassados. Tem antepassado que até morreu e eu estou levando o pecado dele até hoje. Vê que vida miserável. Mas Jeremias diz que chegaria o dia em que não haveria mais aquele ditado em Israel. Esse dia chegou. Nós vivemos dias em que os pais comem uvas verdes, os pais mesmo é que devem se lascar. Os filhos não vão mais levar. Por quê? Porque Cristo já levou a maldição na cruz. Ok? Pastor, como é que ele fez isso? Vamos ler lá em João 19. João 19, verso 28. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, eu vou ler agora mesmo com você, estava lá no Calvário e ele estava levando todo o juízo, toda a condenação. Ok?
toda a condenação. E ele percebeu que estava tudo pronto. Mas na hora que ele percebeu que estava pronto, ele lembrou-se de algo. E aí então ele pede água, no lugar de água dão para ele o quê? Vinagre. Vinagre. A profecia lá de Jeremias é de uvas verdes. Uvas verdes fazem o que com os dentes? Embotam. É a mesma sensação do vinagre na boca. Embota o dente. Portanto, beber o vinagre ali é o cumprimento da profecia de Jeremias 31. Ok? Olha o que diz o texto. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, então veja, ele está na cruz e ele viu, está tudo consumado. Para se cumprir a escritura disse, estou com sede, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, agora está consumado. Agora sim está consumado. Não é maravilhoso isso? Que no último instante havia ainda uma coisa para acontecer? Então eu vou dizer para você, com toda a reverência, a última coisa que o Senhor Jesus levou na cruz foi a maldição hereditária. Entendeu? Foi a última coisa. Foi o cumprimento da profecia. Ali na cruz ele tinha sede de nos libertar da maldição dos nossos antepassados. Entendeu? Quando ele bebe ali o vinagre, ele está levando sobre si a maldição que pertencia ao filho por causa do pai, do avô e do bisavô. Mas na cruz, ele já levou. Amém? Você crê nisso? Então, não fale mais disso. Não viva mais com esse medo, com esse receio. Ok? Não há mais maldição sobre você. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ok? E para finalizar, vamos falar agora da maldição da lei. Nós falamos na última ministração, mas eu ainda acho que precisamos de falar mais. É um assunto que é extremamente relevante e que afeta todas as áreas da nossa vida. Então, o terceiro tipo de maldição é a maldição da lei. Então, a afirmação da palavra de Deus, ok? É que quando nós vivemos debaixo da graça, né, debaixo do favor, pela fé, nós somos resgatados de toda maldição que a lei colocava. Mas, preste atenção, aqueles que vivem com base no seu merecimento, andam confiados na sua justiça própria, ainda sofrem debaixo da maldição da lei, mesmo sendo crente. Entendeu? Por quê, pastor? Pra você entender isso, vamos lembrar. O que é a lei? Entendeu? O que é a lei? A lei é o seguinte, você obedece e você é abençoado. Portanto, lei é como se eu dissesse, é um favor, porém merecido. O que é graça? Graça é favor imerecido. Eu não merecia nada, mas porque o Filho já pagou, eu recebo tudo. Entendeu? Isso é graça. Quando você vive pela fé na obra consumada, isso é graça. Você é liberto da maldição. Mas quando você resolve voltar para o Velho Testamento e viver com base na sua própria obediência, confiar na sua própria justiça para merecer algo da parte de Deus, aí você volta para a lei. E quando você volta para a lei, aí você então é julgado de acordo com essa lei. E a lei previa uma série de maldições. Ok? Essas maldições estão em Deuteronômio 28. Você pode ler depois, são muitos versículos, acho que são 64 versículos, se não me engano. São muitos versículos. Você pode ler depois. Mas eles podem ser classificados basicamente em 4 grupos. As maldições envolvem pobreza, enfermidade, condenação e morte. Então, miséria, pobreza, não é de Deus, não é bênção. Não transforme em bênção o que a Bíblia chama de maldição. Miséria é maldição. Enfermidade não é bênção. Está me ouvindo? Não é bênção. Porque ela está classificada como maldição. Se Deus falou que é ruim, é ruim. Não diga que é bom, que Deus diz que é ruim. Condenação, morte, essas coisas são maldição. Entendeu? Agora, por causa da obra da cruz, não precisamos mais viver debaixo dessas coisas. Ok? Então, vamos ler de novo, Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vamos ler o verso 29. Olha o que diz.
E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Mas olha, eu quero frisar esse ponto que está entre parênteses, no verso 13. Por que que Paulo diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei? Porque ele se fez o quê? Maldição. Paulo, mas como é que ele se fez maldição? Ele se fez maldição porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora, isso é uma coisa interessante, porque o Senhor Jesus não podia morrer de outra forma. Se era para nos livrar da maldição, entendeu? Ele tinha que morrer dessa maneira. Você sabe, os judeus não usavam executar ninguém pela crucificação. Era por apedrejamento. Várias vezes quiseram apedrejar Jesus, mas ele tinha que morrer na mão dos romanos porque ele tinha que ser cravado na cruz, porque ele tinha que ser feito maldição. O que isso significa? Isso significa que o Senhor derramou o seu sangue não só para perdoar o nosso pecado, mas também para nos livrar de toda maldição, porque ele se fez maldição no nosso lugar. Portanto, a forma da morte do Senhor tinha esse propósito. A forma que eu digo é, ele morreu no madeiro, ele foi cravado no madeiro, entendeu? Agora, pastor, por que ainda tem crente que sofre debaixo de maldição? Você não está aqui para julgar ninguém, você está aqui para aprender e avaliar a você próprio. Mas todas as vezes que você resolve se relacionar com Deus com base na sua performance, no seu mérito, na sua boa obra, no seu bom comportamento, você decai da graça e volta para a lei. E uma vez que você sai da graça e volta para a lei, você se sujeita novamente aos mandamentos da lei. Então existem duas propostas de vida. Ou é graça ou é lei. Já percebeu como isso é falado? O livro de Romanos fala muito, depois Gálatas fala muito. O tempo inteiro Paulo está falando, não volta para a lei, não viva na lei, fomos libertos da lei. Você vê pastores pregando sobre isso? Não, porque não é relevante. Esse assunto não é atual. Mentira, tem 2000 anos que é atual. Se está no Novo Testamento tem que ser pregado, porque é dele que nós precisamos. Ser liberto da lei, portanto, é um assunto extremamente importante. Por quê? Porque você pode escolher duas maneiras de relacionar com Deus. Só que uma traz bênção e a outra traz maldição. Se você resolve se relacionar com Deus com base na obediência, com base em merecimento, em justiça própria, o resultado é maldição. Quando você acha que tem feito, você merece a bênção. Você tem sido fiel, portanto você merece a bênção. Você vê, esse tipo de gente costuma ser o mais piedoso, mas é o que mais está debaixo de maldição. Por quê? Porque ele voltou para a lei. Mas quando você resolve crer, relacionar-se com base na justiça da fé, o resultado vai ser vida. Lá em Hebreus 4,16, o autor de Hebreus fala, vamos chegar com ousadia diante do trono da graça. Entendeu? Não é assim que diz? Cheguemos-nos, portanto, confiadamente, com ousadia, junto ao trono da graça. A vontade de Deus é que você chegue diante do trono da graça. O trono da graça vai tratar você com base na graça. Se existe o trono da graça, é também plausível eu crer que você pode chegar diante do trono da justiça. E o trono da justiça vai trazer juízo e condenação. Então venha confiado na graça, no favor imerecido. Entendeu? Você não pode viver ao mesmo tempo pela graça e pela lei. Não tem jeito. Porque graça e lei exigem atitudes distintas. A graça exige fé. A lei exige obra, obediência, visível. Mas obra e fé são opostos entre si. Então, graça e lei também são opostos. É água com óleo. Não se mistura. Ok? No verso 11... Nós lemos o verso 13 de Gálatas 3, vamos ler o verso 11 e 12, olha o que diz. É evidente que pela lei ninguém é justificado. Pela lei, ou seja, pela sua própria obra, obediência, entendeu? Pelo seu merecimento, ninguém é considerado justo diante de Deus. Por isso que Paulo diz, o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé. A lei não usa fé, a lei usa obras. Lei, resultado, obras. Graça vem por fé. Então, a fé está na graça, as obras estão na lei. Entendeu? Então, está entendendo por que muitos crentes não
não veem a bênção de Deus na vida dele, ainda que eles são crentes, e às vezes são crentes sinceros, têm uma vida sincera, mas que confiam o tempo inteiro no merecimento deles. Não dependem de fé, dependem da própria obediência. No dia em que eles acham que obedecem, eles estão bem. No dia que acham que desobedecem, eles estão mal. É sempre com base neles. Eles é que definem a relação com Deus, não é Cristo. Ok? Então, pelo contexto de Gálatas, nós aprendemos que a fé é fé para justificação, é fé para crer que você é justo. O justo vive por fé, porque o justo não vê a própria justiça. Deus é quem vê. Deus me deu esse dom da justiça. A sua justiça não é resultado do seu bom comportamento, é um dom que você recebeu. Não é uma virtude que você conquistou, porque você obedeceu aos mandamentos. Não, a sua justiça é um presente que você recebeu de Deus. É por isso que muitos não percebem quando a maldição vem na vida dele. Entendeu? É uma tristeza isso. Preferem inverter as coisas, né? Preferem dizer que a pobreza de Deuteronômio 28 é, na verdade, bênção e não maldição. Querem dizer que a pobreza traz glória para o nome de Deus. Né? A doença vai nos ensinar coisas, vai nos transformar. Agora, o ensino do Novo Testamento é que nós somos mudados de glória em glória quando contemplamos a Cristo. Mas esse pessoal acha que a maldição tem poder de nos mudar. Se maldição mudasse o homem, não precisava de Cristo ter vindo. Mas muitos acreditam, tem que viver debaixo de maldição, porque assim ele vai ser quebrantado, assim ele vai aprender alguma lição, ele vai ser transformado. Esse é o engano, não é o ensino da nova aliança, não é o ensino do Novo Testamento. É tudo por fé. Quando Jesus andou aqui, ele curou todos. E já percebeu o seguinte? Jesus nunca disse para ninguém, ó homem de pequena santidade. Ó homem de pequena obediência. Ele nunca disse isso. Mas ele disse o quê? Ó homem de pequena fé. Porque todos aqueles que receberam algo do Senhor, receberam por fé. É só por fé que nós recebemos. E quando nós cremos, a nossa fé nos é atribuída como justiça diante de Deus. É a justiça da fé do Filho de Deus. Do Filho de Deus. Romanos 10:4. Diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. Não é maravilhoso isso? O fim da lei é Cristo. Fim aqui pode significar fim de encerramento ou fim de finalidade. As duas coisas estão corretas. Você pode dizer que a finalidade da lei era trazer Cristo. Está certo. Ou você pode dizer, o fim da lei é Cristo. Já que Cristo chegou, a lei encerrou, amigo. Mas tudo é com o objetivo de quê? Para que haja justiça na vida daquele que crê. Você é abençoado, porque você foi justificado. As maldições, as pragas que as pessoas possam proferir contra você, ou que você mesmo tem receio de vir, não podem atingir você mais. Amém? Maldições de antepassados não vão alcançar você mais. Essas coisas não têm legalidade mais nenhuma sobre a sua vida. Está me ouvindo? Estamos sujeitos, vivemos num mundo que está debaixo de maldição. A terra está debaixo de maldição, nós não. Vivendo numa terra debaixo de maldição, podemos sofrer muitas coisas, mas lembra disso, Cristo já nos resgatou de toda maldição. Para quê? Para você viver uma vida cheia de expectativa de bênção. Tem expectativa de crescer, expectativa de prosperar, expectativa de ter uma vida longa e saudável, expectativa de casar, de ter filhos, seus filhos serão abençoados também, não vão carregar maldições. Porque a geração do justo é abençoada, entende? Tenha santas expectativas. Infelizmente, muitos têm vivido mais angustiados, com medo, depois que se converteram do que antes, entende? Muitos vão para o culto, saem do culto angustiado e com medo, porque foi só isso que a pregação gerou na vida dele, porque acreditam que o medo transforma. O que transforma é a fé no Cristo ressurreto, no favor imerecido, na graça de Deus. Você está debaixo dessa graça, irreversivelmente abençoado. O que Deus abençoou não pode mais ser revogado, em nome de Jesus. Amém? Deus possa abençoar você, fique firme nessa fé, descanse nesse entendimento e até a nossa próxima live. Você foi abençoado? Então envie esse vídeo para um amigo, assim ele também será.